Capítulo 7. Em negação. Junho de 2018. Uma vida diária sem James estava começando a tomar forma. Embora duas crianças pequenas ocupassem grande parte do meu dia, minhas noites eram as mais difíceis. Eu estava sozinha com os meus pensamentos. Eu havia começado a substituir os velhos pensamentos pelos novos pensamentos das Escrituras, mas estava longe de estar em paz. Na verdade, quase todo pensamento, enquanto estava sozinha, era uma batalha, e estar em guerra comigo mesma era exaustivo. Eu me encontrava em meu banheiro frequentemente buscando solidão e quietude para passar com o Senhor. Tornou-se o meu quarto de oração. Meu banheiro era longo e tinha espaço suficiente para eu ir e vir. Eu poderia caminhar para frente e para trás, recitando a escritura que eu tinha escrito no meu cartão. Quando eu me sentisse com raiva, ressentida, com medo ou sozinha, eu poderia ir para o meu quarto de oração e ler os cartões de novo e de novo até eu me conectar com a escritura. Quando eu encontrasse o versículo que o Senhor usaria para falar comigo, eu meditaria até entender que a Escritura destruiria qualquer coisa que o inimigo usasse para me devorar. Outro dia havia chegado e o inimigo estava armado e pronto, como de costume. E como sempre, eu fui para o meu quarto de oração para blindar a mim mesma contra os seus ataques com oração e escritura. No entanto, este dia havia se tornado muito diferente dos dias anteriores. Eu estava sentada no trono do quarto de oração, quando eu tive uma visão. Ao invés de olhar para a pia e o espelho que estava atrás de mim, eu vi algo maravilhoso. Uma cena do templo estava diante dos meus olhos. Todos os assentos estavam cheios. Estranhamente, todas as mulheres do lado esquerdo e os homens do lado direito. Como se eu estivesse assistindo do fundo do templo. Flutuando sobre as cadeiras, eu vi uma mulher e um homem de pé em frente à igreja, mas não no altar. A mulher estava de pé em frente às mulheres e o homem em frente aos homens. Eu não podia ouvir o que eles estavam dizendo, mas eles pareciam estar ensinando os homens e as mulheres da audiência. A mulher estava falando para as mulheres e o homem para os homens. O ensinamento deles eram dois ensinos separados, mas eles fluíam de forma semelhante. Era como se eles estivessem ensinando duas partes separadas que pertenciam ao todo. Embora eles ensinassem suas mensagens ao mesmo tempo, sem interrupção de um ou de outro, faziam completo sentido. Eles estavam ensinando um dueto. Eu estava perplexa e quis chegar perto e olhar o rosto do casal que comandava a atenção da audiência. Eles não eram pastores da igreja. Pareceu evidente, pois não estavam no altar, mas ao invés disso, estavam no chão, de frente à igreja. Como eu sabia que eles eram um casal, foi inexplicável para mim. Eu apenas sabia quem eram. Ainda sentada em meu trono, no quarto de oração, eu virei a minha cabeça e apertei os meus olhos, tentando chegar mais perto da visão diante de mim. Finalmente, eu vi seus rostos e abri meus olhos, os reconhecendo. Éramos eu e James. Nós estávamos 10 anos mais velhos que a nossa idade atual, mas definitivamente éramos nós. A visão se dissipou da minha vista. Eu chorei de alegria pensando no que eu tinha acabado de ver. Eu estava extasiada em nos ver juntos, casados e abençoados. James havia renascido. Imediatamente eu perguntei ao Senhor qual o significado daquela visão, mas o Senhor não respondeu. Eu não o pressionei. Ao invés disso, o agradeci pela revelação escolhida por Ele para ser compartilhada comigo. Eu deixei o meu quarto de oração me sentindo tão humilhada.
quem eu sou, para que o Senhor pudesse me mostrar uma visão tão maravilhosa. Senti-me desmerecedora de ser abençoada em ter uma visão. Eu não estava dormindo, mas acordada. Eu não tinha sorrido tanto desde a minha separação do James. Alguns dias depois, enquanto eu estava trabalhando num projeto voluntário, James ligou. Ele perguntou sobre as crianças e então, com indiferença, ele pediu que eu o ajudasse com o imposto de renda do ano anterior. Eu era contadora em nossa casa, e isso incluía declarar os impostos. Ele nunca havia questionado as taxas ou se envolvido no processo, então achei estranho que ele queria saber justo agora. Ele então pediu as cópias de alguns outros documentos, o que eu achei estranho. Sem pensar, eu perguntei o porquê precisava deles. Ele ficou irritado e me mandou cuidar da minha vida. Ele viu que os documentos estavam em seu nome e que ele tinha tanto direito quanto eu de tê-los. Eu não entendi o porquê ele estava tão irritado, mas simplesmente eu permaneci quieta e eu deixei desabafar. Ainda muito irritado e me repreendendo como uma criança, disse que já que eu queria tanto saber os negócios, ele ficaria feliz em contar. Então, finalmente, falou as palavras que eu nunca pensei em ouvir. Seu advogado precisava daqueles documentos para os papéis do divórcio. Meu coração afundou na boca do estômago. Eu sentei, sentindo-me derrotada e desprotegida. Eu me agarrei a tudo que eu tinha para parecer estável e calma no telefone. Tentando soar sem reação, eu disse a ele que eu faria as cópias para que ele viesse buscá-las. Com uma calma repentina e arrogante em seu tom de voz, ele disse que em breve os buscaria. Sua voz parecia com o fato de suas palavras terem me colocado em meu lugar. Ele me avisou que me faria pagar por eu ter me intrometido. Desligou sem se despedir. Eu coloquei o telefone no gancho e sentei na mesinha, olhando para a janela em estado de choque. O bip das notificações constantes de mensagens no computador me despertaram do meu topor. Era Erin. Eu estava trabalhando com ela no projeto quando James ligou. Pedi licença para não trabalhar e expliquei a ela o que James tinha acabado de dizer e que ele estava dando entrada no divórcio. Ela entendeu e disse para eu levar o tempo que eu precisasse. Meu coração estava imerso na dor, mas de repente, uma luz se acendeu no meu espírito e na minha alma ao mesmo tempo. O Senhor respondeu à pergunta que eu havia feito dias atrás. Qual o significado daquela visão? Ele respondeu agora, para me lembrar da promessa que havia mostrado. A dor e o pânico instantaneamente me deixaram. Enviei uma mensagem para Erin contando que eu preferia trabalhar ao invés de me afundar em lágrimas. Ela estava feliz em ouvir aquilo e nós continuamos a trabalhar. Alguns dias se passaram e eu estava novamente trabalhando no computador. Eu tinha aprendido a montar websites e tinha criado um website no outono anterior, na esperança de entrar algum dinheiro. Eu tinha recebido poucos mais de $25 por mês do site e não estava ajudando a colocar comida na mesa. Eu pesquisei na internet, procurando por guias gratuitos para ajudar a melhorar o meu website sem gastar dinheiro. O telefone tocou e era o James. Ele não tinha buscado os documentos e eu imaginei que estaria ligando para avisar que estava chegando. Ao invés disso, ele perguntou sobre as crianças e então disse que eu precisaria sair do apartamento porque ele não seria capaz de pagar o meu apartamento e um novo para ele. Eu fiquei sem palavras. Suponho que eu deveria ter previsto, mas eu estava em negação. Eu estava orando para o Senhor restaurar o meu casamento antes de vir a maior mudança da minha vida. Ele sugeriu que eu voltasse para minha cidade natal e começasse uma nova vida sem ele, assim como ele havia planejado sem mim. Ele me lembrou que poderia em breve buscar os papéis e eu simplesmente disse, ok.
Um toque de descagem chamou a minha atenção e me trouxe à realidade. O que eu faria? Eu encostei a minha testa em meus braços cruzados e sentei lá por alguns minutos. Tinha acabado de levantar a minha cabeça e recostar na minha cadeira. Vi o entregador subindo as escadas. Foi um pacote para mim, direto do céu. Eu o peguei e fechei a porta. Era a minha Bíblia, a minha graciosa Bíblia rosa. Eu nem mesmo abri a Bíblia para lê-la, mas ao invés disso, eu me ajoelhei e orei. Eu sabia, sem dúvida, que o Senhor entregou a minha Bíblia naquele momento exato para me lembrar que Ele está sempre no controle e que Ele está cuidando de mim. Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a sua vida.